A gente começa o programa X da Questão dessa noite falando sobre o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras. Finalmente, após 2 anos de uso obrigatório de máscaras faciais, agora ela é facultativa também em ambientes fechados. A deliberação passou a valer na última terça-feira, dia 29 de março, lá em Uberlândia, e quinta-feira, dia 31 de março, aqui em Araxá. Em Uberaba ainda não há sinalização de desobrigar o uso deste item. O governador Romeu Zema do Novo, ele havia desobrigado o uso de máscaras desde o dia 12 de março em toda Minas Gerais. Mas essa regra valia apenas para ambientes abertos e fechados. Abertos, perdão. Mas, no último caso, para ambientes fechados, ele tinha permitido para cidades que tinham já alcançado 80% de cobertura vacinal da segunda dose e 70% da injeção de reforço. O problema é que a gente tem enfrentado desde o início da pandemia, além de leis e decretos estaduais, cada município passou a ter os seus próprios decretos ali em cada município, às vezes até passando por cima dos decretos e leis estaduais. E aí, cada município decidindo sobre quaisquer ações, inclusive a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes internos e externos. Omara, no início do mês a gente não pôde comemorar quando foi retirada a obrigatoriedade para ambientes abertos, porque nós, como já nos confessamos aqui publicamente, né, éramos até desobedientes civis nesse quesito, em ambientes abertos nós nunca nem tínhamos usado, mas agora eu pude várias vezes aí, desde quinta-feira, quando foi liberado. Ai, que coisa maravilhosa, entrar em supermercado, banco, se bem que estão me olhando assim, como se eu fosse um ET, né? Muita gente ainda de máscara, mas a gente comemorando, né? Então, gente, eu comemorei demais no dia, postei stories com meus alunos, foi ótimo, fiquei feliz demais, nossa, nem acreditei. E até que enfim, né, gente, a sensatez, né, porque depois de 2 anos, né, de pandemia, graças a Deus esse vírus aí, ele enfraqueceu, né, a grande maioria das pessoas não estavam mais usando máscaras, né, e outras estavam com ela aqui no queixo, outras com ela aqui, com o nariz para fora, né? E, enfim, então tá tudo certo. Passou da hora de liberar essas máscaras aí. E assim, hoje eu quero dar os parabéns para o prefeito Robson, tá? Por ter tido a coragem, né, de liberar as máscaras, né? Antes de muitas cidades vizinhas aqui, inclusive Uberaba, que você acabou de citar, né? Eu falo coragem, gente, porque hoje, né, tem que ser corajoso para não ser o politicamente correto, né? Para sair dessa bolha que mergulharam a gente. A gente sabe que muitas pessoas aí vão achar ruim, né, de ter liberado o uso de máscaras, mas é assim mesmo, né? Depois de 2 anos desse terrorismo da mídia, né, e desses políticos, né, oportunistas, é normal que a população fique assim mesmo. Então, assim, eu espero que o prefeito Robson, ele continue nessa linha, né, liberando Araxá dessas exigências sem fundamento nenhum, né, como também, né, eu espero, o cartão da injeção, né, eu acho que também tem que ser liberado, né, porque a gente quer uma cidade e um país livres. É isso. Parabéns, prefeito. Continue assim. Alan, nessa questão, eu acho que o problema vai ser o desapego do item, né? Afinal, a propaganda diária, midiática, do vírus espalhando o medo, afetou muita gente que se apegou nessas máscaras como se realmente elas fossem algum tipo de salvação, né? Gi, com certeza. Eu acho que a gente percebeu, né, logo no início. Aliás, no início mesmo, todo mundo ficou com muito medo.
as informações aí foram chegando assim meio que lentamente, a gente foi entendendo os contextos, foi percebendo a manipulação por trás, né? Então, a gente foi crescendo junto, né, com a chegada desse vírus. E, é claro, essa máscara, na verdade, eu acho que ela foi deixada para trás, no mínimo, há 6 meses atrás, né? Então, liberaram o uso do pescoço, da orelha, né, que ficava muito pendurada, às vezes punha assim a nariz para fora, enfim. O correto uso, né, da máscara, acho que já estava sendo descartado assim pela grande maioria, né? Agora vem esse desafio, né, da gente, das pessoas que realmente, né, vão continuar, muita gente vai continuar aí usando, principalmente em ambientes públicos, e olhando torto para quem não usar, né? Isso aí eu acho que vai fazer parte aí desse cenário, pelo menos nos próximos 15, 20 dias que seja, né? Ontem mesmo, na missa, na matriz, eu estava lá no meio de todo mundo ali, mascarado, e curtindo a minha liberdade, assim, né? Porque, poxa vida, não é fácil, né? Eu nunca tive paciência, é uma coisa que incomoda muito, eu particularmente, né? Todo grandão, assim, sinto muita falta de ar, assim, facilmente, então... E ontem eu estava lá, de boa, o pessoal me olhando, assim, falei, gente, o que esse cara está fazendo aqui sem máscara, né? Talvez tenha faltado aí um recadinho no início, até sugeri o pessoal lá. Falei, gente, já que no início das missas sempre colocaram a obrigatoriedade do uso de máscara, agora libera, vocês têm que dar o recado que está flexibilizada essa situação, né? Porque senão a metade vai querer matar a outra metade e assim por diante. Mas o Robson está de parabéns, eu acho que ele tem assumido assim, uma postura interessante com relação a essas questões polêmicas que envolvem a pandemia, né? Então, justiça seja feita, ele às vezes retarda um pouquinho, houve aí, inclusive, oportunizou um encontro nosso aí através de uma reunião, uma polêmica danada ali em torno da questão do carnaval, né? Então, assim, a administração tem procurado agir, mas às vezes também peca, né? Pela omissão, enfim, então é aquela coisa. Parece que agora a própria pandemia está perdendo o sentido, né? Eu acho que eles têm que decretar aí o fim, não sei se está muito próximo, né, dessa atitude por parte da OMS, principalmente, mas ao que tudo indica, né? Essa Omicron veio para dar essa... Inclusive eu caí nela também, né, gente? Então, o índice de contaminação foi muito grande e agora, ao que tudo indica, né, a gente está caindo aí para essa normalidade e com a graça de Deus, né, que assim seja. Com certeza. Robson, qual que é a sua opinião a respeito aí dessa liberdade de poder respirar e não ter que voltar de novo, né, com o gás carbônico ali preso na máscara? Pois é, essas duas falaram que vocês cometiam desobediência civil, eu também cometi, tá? Porque eu nunca usei máscara ao ar livre, nunca usei máscara na rua. Uma vez um fiscal da prefeitura veio falar comigo sobre isso, logo no início, lá atrás, em 2020, se eu não me engano, eu falei, você traz aí a lei que me manda, que me obriga a fazer isso, e tudo bem. Ah, mas tem não sei o que, eu falei, amigo, isso não, esse decreto não é lei, decreto não pode criar obrigação. Decreto serve para regulamentar uma obrigação já contida numa lei. Ah, mas acabou a conversa, nunca mais falaram sobre isso comigo. Veja, eu vou me permitir discordar do Alan e da Gi, desculpa, do Alan e da Omara. Eu não vejo motivo nenhum para dar parabéns para o prefeito atual, que não chama Robson, chama Rubens, pelo amor de Deus, ele é um xará, né, meu, assim, de nome artístico, mas o que acontece? Como é que eu vou dar parabéns para um prefeito que esqueceu que existe uma Constituição Federal que garante ao cidadão o direito de ir e vir? Como é que eu vou dar parabéns para um prefeito que limitou o exercício de profissões durante esse período, que decretou um estado de sítio, decretou um toque de recolher que só pode existir durante estado de sítio, com guerra declarada pelo presidente da República com autorização do Congresso Nacional, e só serve ser guerra externa. Não dá para fazer isso.
Saiu um artigo científico hoje, em uma revista, salvo engano é norte-americana, eu estava até procurando aqui agora, por isso que eu não estava olhando para vocês. O nome, traduzindo para português, seria Física dos Fluidos. É uma revista muito conceituada. Nesse artigo científico, eu vou dar uma informação para vocês aqui, que inclusive eu já sabia, mas que a grande maioria da população não sabe. Vocês sabem qual que é a eficácia de uma máscara de pano? Em percentual, essas máscaras de pano que todo mundo usa, que todo mundo usou, de 2,5% a 10%. Ela não protege nada. Não protege nada. Então, esse tipo de enganação, esse tipo de disseminação de pânico que veio das autoridades e que encontrou guarida na imprensa, não dá para dar parabéns para eles, porque agora eles mandaram liberar o uso de uma coisa que simplesmente não tinha efeito nenhum. Essa é uma opinião particular minha, o Alan me conhece, o Omar, a Gi, eu tenho um jeito muito franco de falar. Eu não consigo dar parabéns para o cidadão que fez isso, que rasgou a Constituição Federal, que pisou no pescoço de pessoas. Nós vimos pessoas, não aqui em Araxá, mas fora de Araxá, sendo presas, que sentaram num banco de praça. Nós não podemos esquecer disso, gente. Nós não podemos esquecer que aqui no Brasil estão criando leis, está legislando quem não pode fazer isso, que é um setor do Poder Judiciário. Essa decisão do Alexandre de Moraes, ministro, apesar, desculpa, Gi, não tem nada a ver com isso, só para ilustrar, quando ele manda bloquear as contas do deputado Daniel Silveira, que eu não aprovo, não acho que ele fez certo, o Daniel, naqueles vídeos que deram origem a isso tudo, mas quando ele manda fazer isso, ele mandou bloquear a conta salário. Isso é pacificado no Brasil, que não se pode fazer. Então tem algo de muito errado acontecendo nesse país. Acho que demorou a liberar essas máscaras. Acho que muita gente vai continuar usando as máscaras. Hoje eu entrei numa mercearia para comprar, eu estava sem máscara e tinha uma placa desse tamanho. Desculpa, hoje não, sexta-feira passada. Uma placa desse tamanho dizendo da obrigatoriedade do uso de máscaras. Um dia depois do decreto municipal que liberou. Todo mundo lá dentro, os funcionários de máscara. Eu entrei sem máscara. Opa! Aqui ainda é obrigado? Eles, não, é porque nós vamos usar, porque a gente prefere usar para dar uma segurança para os clientes, mas se o senhor quiser, não precisa. Eu falei, bacana, eu não quero. E entrei. Vai me olhar como ET, viu, Gil? Vai, mas uai, o que eu posso fazer? Eu acho que essa falta de informação durante a pandemia causou um pânico que vai levar muito tempo para acabar. E as máscaras foram um exemplo clássico disso, de imposição de obediência simbólica, porque proteção mesmo, gente, fala sério, se fosse a N95, tudo bem. E tem uma outra também que esse artigo cita, deixa eu localizar, é uma tal de PFF2, que eu nunca tinha ouvido falar antes, mas está nesse artigo. Imagino que ela deve ser como a N95, que não te permite respirar. Tá bom? Robson, eu queria aproveitar para te perguntar, te fazer um questionamento. Aqui em Araxá, a gente teve um exemplo em Minas, vigorando uma lei, 23.787, de 7 de janeiro de 2021, onde no parágrafo único do artigo 1º está claramente escrito: a injeção contra aquilo, que a gente não pode mencionar aqui no YouTube, é facultativa. Aqui em Araxá, desde o dia 15 de outubro de 2021, está implementado via decreto a exigência da apresentação do passaporte, comprovando as doses completas, para ter acesso a uma série de lugares e serviços, como ônibus de turismo, ônibus de passeio. Eu sei que eu estou fugindo um pouquinho do tema, mas eu queria aproveitar, assim, o seu conhecimento, a sua área de atuação, para te perguntar se você acha que durante 2 anos a gente assistiu aí prefeitos desconsiderando por completo a Constituição e leis estaduais. Você acha que vai ser possível, na sua opinião, que esse processo que se iniciou nesses 2 anos seja revertido e que a gente volte a uma normalidade assim, no sentido jurídico, mas também uma normalidade no sentido assim, nasceram tiranos por todos os lados, nasceram pessoas autoritárias por todos os lados. Você acha que vai ser possível retomar
a democracia de verdade? Olha, Gi, não vai ser fácil, não. Tá? Primeiro, vamos explicar uma coisa. Existe um negócio chamado pirâmide de hierarquia de leis. Você tem lá no alto dessa pirâmide a Constituição Federal, depois leis complementares, depois as leis ordinárias, depois os decretos e assim por diante. E essa hierarquia que serve para a União, serve para o Brasil, para o governo federal, para o país como um todo, se reproduz nos estados e se reproduz nos municípios. Por isso é que a gente existe a figura da inconstitucionalidade. Por exemplo, tem uma lei municipal, a inconstitucionalidade de uma lei estadual e até a inconstitucionalidade de uma lei federal. Tá? Então, veja, se o Estado de Minas, e nós estamos numa federação, tem uma lei que diz assim, você não é obrigado a se vacinar, vacina quem quer, não pode o município, que faz parte do Estado de Minas, com um decreto, e repito, olha o que eu falei agora mesmo, decreto não pode criar obrigação. O que pode criar obrigação para o cidadão é a lei. É a lei. Vou dar um exemplo bem tranquilo para todo mundo vai entender. Questão de aposentadoria, por exemplo. Nós temos a Lei 8.213 de 1900 e esqueci. Mas, enfim, 8.213, que é a lei que trata dos benefícios da Previdência Social. Ela fala lá que tem auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão e assim por diante. Só que a lei, ela trata e fala de algumas coisas, mas ela não desce a minúcias. Para descer a minúcia, depende de um decreto. Aí veio o decreto 3.048, que regulamentou a Lei 8.213. Veja, o decreto não pode criar um tipo de benefício que não existe na lei. Tem que haver uma correlação. O que nós vimos foram decretos estaduais, decretos municipais, desrespeitando a legislação em vigor, a Constituição em vigor. E aí, Gi, qual que é o nosso grande problema? Se pegar a minha página do YouTube, há uns 7 anos atrás, eu gravei um vídeo chamando atenção para um voto do então ministro Luiz Roberto Barroso, que ainda é, mas tinha acabado de chegar, em que ele lia um trecho, eu não vou me lembrar de cor agora, né? Mas ele lia um trecho de um artigo de lei e parava de ler onde não mais lhe interessava continuar, entendeu? Ele lia só o que interessava para ele para dar sustentação porque ele pensava. Dali para frente, não, isso aqui contraria o que eu penso, eu não leio mais, esqueço, e todo mundo fez cara de paisagem e morreu o assunto. É isso que nós estamos vendo. Essa bagunça jurisprudencial, essa bagunça legislativa, essa bagunça de confusão na cabeça de legislador com executivo e assim por diante, ela tem origem lá em cima. Se nós não temos uma Suprema Corte que tem responsabilidade para encarar o que é guardar uma Constituição Federal, e essa seria a finalidade do STF, nós estamos aqui embaixo completamente perdidos. É por isso que prefeito fez o que quis, governador fez o que quis, e assim por diante, infelizmente. Então, eu só quero amarrar aqui, antes da gente passar para o próximo assunto, lembrando você que está nos acompanhando, que esse ano é um ano de eleições. Então, se você quer ajudar a reverter esse processo, o seu voto neste ano, ele é fundamental para a gente começar a reverter esse processo. Pensa muito bem nas escolhas que você vai fazer para senadores, para deputados federais, deputados estaduais. Pensa muito bem quais são os princípios e valores que aquela pessoa traz para a sua própria vida e quais são os princípios e valores que aquela pessoa se norteia. Qual que é a bússola moral que aquela pessoa segue. Não se deixa ludibriar e não se deixa enganar. Nós estamos num ano eleitoral, após 2 anos vivendo sob a égide de uma ditadura. Nós não estamos mais numa democracia no Brasil. É de rir falar que o que nós vivemos nesses 2 anos foi uma democracia. E não foi ditadura vindo do presidente Bolsonaro, não. Como a mídia tenta todo santo dia nos fazer crer. Não foi. Se você tem o mínimo de honestidade intelectual, você há de convir que a ditadura não veio dele. A ditadura está no poder judiciário com a conivência da mídia e com a conivência do Congresso Nacional. Então pensa muito bem nas escolhas que você vai fazer. Também para a Assembleia Legislativa do Estado, também para governador.
avalia, pondera muito bem.